bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre o afroempreendedorismo. O nosso entrevistado é o vereador Alfredinho, do PT. Obrigada pela presença, vereador. Muito obrigado. Obrigado a você e a direção aqui da TV Câmara. E a convite do vereador, eu recebo João Carlos Nogueira, coordenador executivo do Projeto Brasil Afroempreendedor. Muito obrigada também pela presença, João. Eu agradeço e espero que a gente tenha uma boa conversa. Para a gente começar o nosso programa, eu gostaria que você me explicasse o que é o afroempreendedorismo. Então, o afroempreendedorismo, ele está diretamente ligado ao que é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo no Brasil é uma atividade importantíssima. Nós sabemos que representa hoje uma das maiores indicadores de empregos no país, né? Ele não só tem alavancado a economia brasileira, a microeconomia, mas como também tem possibilitado com que outros setores que muito tempo ficaram na economia informal, né? Nos anos 80 e 90, nós tínhamos uma economia informal no país assustadora, chegando a alguns bilhões, né, de recursos movimentados. E o empreendedorismo, né, ele não tinha ainda muito visível a participação de homens e mulheres negras no mundo do empreendedorismo, né? Então, o afroempreendedorismo, ele é resultado, evidentemente, de pesquisas que foram feitas para que a gente pudesse, nesse universo dos mais de 20 milhões de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, localizar onde estavam estes quase 13 milhões de pequenos e microempresários, de empreendedores negros e negras. Então, o afroempreendedorismo, ele é, eu diria assim, resultado da formalização, do processo de formalização da economia informal, né, dos anos 90 para os anos 2000, onde a população negra sempre foi muito ativa, né, buscando o empreendedorismo de necessidade, né, e tornando-se cada vez mais o empreendedorismo capacitado, com formalização. E nas pesquisas que nós realizamos aí com o Sebrae Nacional, a partir do IBGE e da PNAD, verificou-se que no universo dos empreendedores no Brasil, 12 milhões eram representados por homens e mulheres negras. Portanto, nesse universo do empreendedorismo que movimenta nosso PIB brasileiro em mais de 20% do PIB nacional, tem uma parcela considerável que é da população negra participando desse setor da economia. Então, o afroempreendedorismo, ele está muito concentrado, primeiro, nas mulheres negras. As mulheres negras representam mais de 68% das atividades produtivas no afroempreendedorismo. Os homens também muito representativos, embora aí a gente tenha as mesmas clivagens, né, do ponto de vista dos indicadores, das desigualdades, né? Por isso que o afroempreendedorismo, ele foi muito importante mexer no mundo do empreendedorismo, né, para que a gente possa potencializar não só a economia, a microeconomia, mas potencializar também as atividades que esses afroempreendedores, homens e mulheres, desenvolvem. As mulheres são responsáveis hoje, as mulheres negras são responsáveis por uma parcela considerável da economia, mas elas estão justamente na base da pirâmide da economia brasileira e, sobretudo, no afroempreendedorismo. Mesmo entre homens negros e mulheres negras, há uma diferença muito grande. Então, o que nós queremos, de fato, é fazer com que o afroempreendedorismo, ele potencialize o empreendedorismo, as atividades produtivas na microeconomia brasileira. E para potencializar, né, que surjam mais afroempreendedores, é fundamental, vereador, que hajam ações, ferramentas sejam utilizadas para dar subsídios para que surjam mais afroempreendedores? Bem, claro, eu quero até parabenizar o Sebrae, principalmente, de introduzir nas suas políticas do governo federal a inclusão, porque os negros sempre foram excluídos do processo. Nesse país, durante toda a história desse país, os negros foram sempre excluídos. É por isso que quando se fala de afroempreendedorismo, se fala em cotas nas universidades, e alguns ainda divergem, mas isso foi muito importante e fundamental para o país. Se não fosse essa política de cotas, e agora nós estamos falando aqui do afroempreendedor, não teria se avançado a participação negra, como foi falado aqui pelo Alberto, que eu até desconhecia um pouco os dados. Fico muito contente
agora de saber esses dados. Eu achava que era menor. E estou vendo aqui que é maior do que eu imaginei. Né? Isso é fundamental para a população negra no Brasil, que é a maioria da população. Né? A maioria da população é negra, é descendente ou descendente. Enfim, a maioria da população do Brasil e mesmo assim ainda é excluído de várias ações nesse país, ação do ponto de vista social. Ele falou muito bem, hoje a mulher, sendo negra ou branca, ela já é discriminada por natureza, e a negra ainda mais, né? A negra muito mais. E nós estamos falando de afroempreendedor, mas é bom lembrar que isso faz parte de todo um programa de terceiro setor. Exato. Corporativismo, de cooperativas de mão de obras que vem crescendo nesse país. Então, apesar de uma luta ainda não ser o tamanho, há países que o setor de cooperativismo já ocupa de segunda a terceira economia. Itália parece que está lá na terceira ou quarta economia do país. Aqui no Brasil ainda está muito aquém daquilo que a gente quer, daquilo que a gente defende, que é muito importante, que se cria, além de criar trabalho, renda, né, se distribui renda. Né? Então, o corporativismo, assim, o afroempreendedorismo, tem que conquistar mais espaço, né? Porque hoje, qual é que é a grande luta? As grandes empresas, os grandes empresários, é contra esses programas porque disputa com eles, disputa um setor do mercado com eles, mas eu acho que é importante, inclusive, eles estarem, tanto as cooperativas de trabalho que são criadas nesse país, está disputando as principais obras, as principais licitações dos governos em todos os lugares, para poder também distribuir um pouco a questão da geração de emprego e da própria economia em si. E já que a gente começou a falar do terceiro setor, quais são as iniciativas, os projetos que têm sido desenvolvidos no Brasil para justamente pulverizar mais o afroempreendedorismo? Acho que é bom a gente confirmar isso que o vereador Alfredinho está colocando. O tema do afroempreendedorismo, ele é um tema nacional. Né? Ele não é uma discussão, por exemplo, de cotas, né? Ele não é uma discussão localizada num ou outro estado, por isso que o projeto ele atende inicialmente 11 estados e vai se federalizar. Então, o próprio Projeto Brasil Afroempreendedor é a iniciativa, né? Mas nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, vereador, o acontecimento da Feira Preta. O que é a Feira Preta na sua 11ª edição? Nada mais é do que uma forma de alavancar as iniciativas produtivas justamente desses pequenos negócios que muitas vezes viviam na informalidade, né? Então, quando nós falamos da informalidade aqui de São Paulo, nós estamos falando da informalidade no país. Quando nós estamos falando de um processo de cooperativização, nós estamos falando de um processo de cooperativização no país. Né? Quer dizer, a economia solidária no país, ela cresceu exatamente quando ela conseguiu se organizar melhor. Para se organizar melhor, nós precisamos ter o quê? A distribuição do crédito. Né? A democratização do crédito é fundamental. Os afroempreendedores e os empreendedores, em via de regra, têm como uma das principais dificuldades exatamente o acesso ao crédito. Né? A não democratização do crédito, isso nós estamos assistindo agora de maneira bastante explícita, né? Há uma concentração absoluta do crédito no país, né? Onde praticamente as grandes corporações concentram mais de 80% do crédito, né? Do acesso ao crédito. Então, as iniciativas produtivas em nível micro e macro sofrem evidentemente, uma retração muito forte. No entanto, em momentos de crise, são exatamente elas que elevam, né, que potencializam não só o emprego, como também os pequenos negócios e a produção em geral. Então, nós temos hoje, muitas iniciativas produtivas nos estados. Do Amapá a Santa Catarina, nós percebemos, por isso nós capacitamos e formamos 100 empreendimentos em cada estado, né? E esses empreendimentos eles são acompanhados com os planos de negócios tecnicamente sustentáveis, para que a gente possa chegar agora, nesse tempo, com aproximadamente 1.200 participantes, 500 planos de negócios concretos. Né? Esses 500 planos de negócios, mais tarde, vamos poder aferir o quanto eles impulsionaram a economia local, que é esse um dos nossos objetivos.
Bom, o vereador João acabou de falar sobre uma questão que pode, às vezes, dificultar a criação de uma empresa, que é o financiamento, que são os créditos. Mas também tem a questão da burocracia. Ainda é um empecilho, ainda é um grande problema para os novos empreendedores? Ainda é um problema, embora tenha melhorado bastante, né? A lei geral. Com a lei geral da pequena empresa, né? Mas ainda é um problema e nós temos que criar um mecanismo que facilite cada dia ainda mais para que aqueles que queiram ali abrir uma pequena empresa não tenham a dificuldade que tem. Algumas situações parece que em 48 horas já está se abrindo. Perfeito. Isso melhorou bastante, porque demorava meses, né? Meses. Segundo uma informação aqui até do ranking do Doing Business de 2014, o Brasil ficou na 124ª colocação entre os países mais fáceis para abrir empresas, de um total de 189 países analisados. São, em média, 107 dias para abrir uma empresa. Pois é, aqui no Brasil, o que facilitou muito foi a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Isso facilitou bastante. Essa política de facilitar a abertura de empresas veio com o Ministério da Micro e Pequena Empresa e com isso facilitou, e esses dados aí é muito importante. O Brasil apareceu hoje em primeiro lugar? Décimo lugar. Foi o 124ª colocação. 124ª colocação. Já é um avanço. De 189 países. Perfeito. É um grande avanço. Agora, vereador, uma questão que eu acho importante, e você está mencionando, nós avançamos muito para o acesso do empreendedor individual, o MEI, né? Então, cada vez mais, tanto que se criou mecanismos de facilitação para o profissional liberal se tornar um empreendedor individual, nisso nós avançamos muito, tanto que cresceu de forma exponencial o microempreendedor, né? Agora, o nó está justamente em desburocratizar cada vez mais a abertura das micro e pequenas empresas. Como, do mesmo modo, para você encerrar as atividades das empresas. Porque como nós temos um nível de mortalidade muito grande, entre 10%, 20%, 30%, dependendo do setor, que precisam fechar, às vezes, as suas atividades, você não pode ficar bloqueado por muito tempo. É pior do que abrir, né? Exatamente. Então, as duas abrir. coisas são muito importantes. Rapidez na abertura e também no encerramento da atividade da empresa, para você poder, inclusive, ir para um outro setor de atividade. Bom, a gente já está chegando ao final desse primeiro bloco, mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma colocação. No início, a gente chegou até a falar já de algumas porcentagens, mas mais da metade dos empreendedores brasileiros são negros. O que esses números dizem, o que eles significam? Primeiro, eles dizem o seguinte: a população negra brasileira sempre esteve na atividade empreendedora, né? Nós temos dados, para vocês terem uma ideia, do final do século XIX, início do século XX, a maioria dos pequenos negócios eram geridos por negros e mulheres negras, evidentemente pela necessidade. Quer dizer, eles saem do processo da abolição da escravatura sem a possibilidade do emprego formal e vão para as atividades da informalidade, né? Então, o século XX retrata muito a informalidade do trabalho dos negros. Agora, com certeza absoluta, o que retrata os números de hoje é os novos momentos que nós estamos vivendo, né? O século XXI, ele se inviabilizaria se não fosse as micro e pequenas empresas no mundo, né? Porque está provado que as grandes corporações, além da violência, muitas vezes, para o meio ambiente, da concentração de renda no sistema financeiro, elas não ajudam a prosperar a economia local, né? Então, nós, talvez, no Brasil, a gente tem a oportunidade não só de inaugurar uma nova forma de desenvolvimento nacional, mas começar a observar que a distribuição da renda, a distribuição do crédito, a democratização do acesso ao crédito é a porta de saída para a gente ter um Brasil muito mais sustentável, certamente com maior empregabilidade, inclusive, porque nós vamos ter uma juventude que está saindo das universidades e não tem necessariamente espaço no mercado de trabalho, né? Se ela não tem espaço no mercado de trabalho, ela vai fazer o quê? Vai colocar a sua criatividade, né, no microempreendedorismo, né? E, portanto, é uma sociedade empreendedora muito mais forte do que a gente teve no século XX. Muito obrigada pelas informações, João. Você gostaria de deixar algum contato para o nosso público, falar de algum evento que está previsto? Então, nós estamos realizando um balanço desses 2 anos do Projeto Brasil Afroempreendedor no dia 14 de dezembro, no Anhembi, onde nós vamos movimentar pelo menos 600, 700 empreendedores no país inteiro, e nós queremos deixar esse convite para que todos possam participar e prestigiar.
e, ao mesmo tempo, dizer que nós talvez estejamos apresentando nesses dias uma grande agenda, né, para o pequeno e microempreendedor e para o desenvolvimento da nossa economia brasileira. Algum site, algum telefone? O nosso site é www.brasilafroempreendedor.com.br. Ok, muito obrigada. Eu continuo no próximo bloco com o vereador Alfredinho. Vamos para um breve intervalo. Sala de visitas volta já já.